não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Com certeza tem duas formas que eu vejo assim de investir, né? A gente está muito ligado, até porque a gente faz isso, no que acontece no curto prazo. Então são movimentos de curto prazo. A gente estuda a própria dinâmica de preço, né? O mercado em si ele é fantástico, porque a gente consegue ver o movimento do preço acontecendo antes. Óbvio que tem pessoas que sabem antes das coisas, que têm uma capacidade. Então, às vezes, só estudando a própria não, esse negócio, vamos dizer, de análise estratégica no curso geral das coisas, eu não errei nenhuma previsão nunca. Tudo deu certo. Por quê? Porque eu não faço previsão. Eu simplesmente leio o que os caras dizem que vão fazer. É só isso, não é uma previsão. Tá lá nas atas. Tá lá, é só ler e você fica assim, vamos fazer isso, mas pois é isso que vai acontecer. E essa seria a importância do investimento estratégico de longo prazo, porque essas coisas demoram um pouco para acontecer. Claro. E tem que ser vista da maneira correta, né? Porque um dos próprios sócios da 3G, né? o Beto Sicupira, ele falou, olha, a gente só comprou a Brahma no Brasil, que depois, né, virou Ambev, é uma empresa gigantesca, está prestes a comprar a Coca-Cola, porque o pessoal lá que era dono da Brahma estava com medo do Lula. Então eles venderam a preço de banana. Olha só. E foi a maior Se oportunidade. perguntasse para mim, eu falava, não precisa ter medo, ele vai te ajudar. Né? O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai fomentar o comunismo em tudo quanto é lugar, menos aqui será o último. Porque o Brasil é o centro, entendeu? É o cérebro do Foro de São Paulo. Então, se ele está na posição de comando, ele não pode se meter no meio da batalha. O general não desce da montanha para ir lá levar tiro. Não, ele fica aqui vendo e comandando. Isso é fonte de recurso, né? Então ele tem que ser o mais discreto, o mais moderado de tudo. E o Brasil, esta é a função do Brasil no Foro de São Paulo. O Brasil tem as ideias e cria os idiotas para realizar. Quem criou o Hugo Chávez foi o Lula. O Hugo Chávez entrou no Foro de São Paulo em 1995. E o Lula, no aniversário do Foro de São Paulo em 2005, ele disse, fomos nós que colocamos o companheiro Chávez lá. E foi mesmo, você está entendendo? E os outros também eles colocaram. Agora, eles não vão matar a galinha dos ovos de ouro, pô. Agora, voltando um pouquinho então para a situação de Brasil, fazendo aí um cenário, né? Traçando um cenário. Qual é que seria o pior cenário possível do ponto de vista das liberdades, do ponto de vista, né, da gente manter uma estrutura de sociedade minimamente organizada? O pior que pode acontecer é o pessoal, empresários, investidores, continuarem analisando a coisa só pelo lado econômico e pensar assim, enquanto eles não estatizarem a minha empresa, não tem comunismo. Eu digo, mas eu já expliquei, o comunismo não é a socialização dos meios de produção, ele é a estatização de tudo mais. A sua empresa vai continuar, mesmo que seja na clandestinidade, mesmo que eles proíbam, ela vai continuar. E todo mês vai vir o secretário político aqui pegar o dinheiro, tá entendendo? A propina, tá certo? Isso vai continuar assim. Que basicamente foi o que aconteceu com a Petrobras. Exatamente. Agora, essa corrupção institucionalizada, isso faz parte do programa comunista. Eles não entendem um capitalismo honesto, porque eles são desonestos. Agora, se você pensar bem assim, você compara o nível de corrupção que tem no Estado, nos governos, com o que tem na empresa privada. Se a empresa privada tivesse 1/100º da corrupção que tem lá, ela afundava. Exatamente. Então, quer dizer, o nível de moralidade da empresa privada é infinitamente superior de qualquer governo no mundo. Mas na medida que começa essa promiscuidade de governo e empresa privada, a empresa privada também se corrompe.
foi as consultoras, basicamente. Exatamente. Agora você Até vê. porque o próprio diretor chegou e falou, olha, um deles acabou abrindo o bico e falou, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe, quem não paga não participa. Não tem Mas esse é óbvio. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas Isso será assim que faz muito essa simples operação, essas pessoas presas e tudo mais, isso tem chance de gerar algo benéfico ou não? Tem se alguém se aproveitar disso com um esquema de poder. Não basta você denunciar, não basta nem se você pôr gente na cadeia. Você precisa pôr alguém no lugar dele. E alguém com outra proposta completamente diferente. Será que um Aécio teria condições de ser minimamente isso? O Aécio, se ele aderisse às ideias do seu eleitorado, ele seria o herói nacional. Mas ele quis fazer o seguinte, não, deixa esse pessoal conservador votar em mim, porque eu continuo sendo um tucano de alma e coração. Não farei nada sério contra o PT. Só vou dar uma pressionada mais forte. Você dá uma pressionadinha, fala um pouquinho de mal, e isso é tudo. Né? Uhum. Mas se ele tivesse aderido sinceramente àquilo que os seus eleitores acreditavam, tá certo? Ele realmente seria o herói nacional. Mas será que ainda não tem a chance disso acontecer? Tem, se ele quiser, ele pode fazer ainda. Mas é o tal negócio. Ele fica dando ouvido para gente como esse seu Graziano e outros marqueteiro, etc, etc. Né? Eu digo assim, então não vai para frente, meu filho. Ele mesmo falou numa entrevista que assim, ele deu uma virada lá na eleição. Quanto custou a campanha do Aécio? Um montão oficialmente, de dinheiro. 250 milhões de reais. Muito bem. Agora, quanto custou a minha campanha para o pessoal sair à rua com cartaz, o Olavo tem razão? Zero. Não, custou a sua vida. Então é um trabalho de décadas. Eu sei fazer as coisas, o Aécio não sabe. Eu não sou político, não sou sequer investidor, eu sou apenas um analista da situação. Esse foi o sonho da minha vida. Quando eu era moleque, eu tinha muito complexo de ser burro. Eu achava que todo mundo estava entendendo tudo e só quem estava por fora era eu. É sério, Lavo? Sério. Então, por isso, qual era o meu sonho? Meu sonho era ser o cara que sabe o que está acontecendo, porra. E hoje eu sou isso. Quer dizer, é uma vida realizada, eu fiz tudo que eu queria. Agora, por que você não investiu? Eu falei, não pensei nisso. Não deu tempo. Outras coisas, por que você não se candidata? Não sei o que. Não pensei nisso, não quero, não gosto. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. E fazendo muito bem. Então, mesmo quando a previsão é horrível, a gente tem, vamos dizer, parece um orgulho, a vaidade científica, tá entendendo? Olha, eu entendi o processo, eu sei como é que é. É alguma coisa, né? Mesmo que diz, olha, vai dar tudo errado, vai tudo pro brejo. Não tem importância, pelo menos a previsão foi assim. Alguma coisa deu certo, a previsão. É verdade. Mas e qual seria, por outro lado, o melhor cenário? O melhor cenário seria uma liderança política aparecer com uma proposta realmente conservadora, cristã, enfrentar os caras, tomar o lugar deles e repor o Brasil no seu caminho da normalidade. Fazer o que o povo quer que façam. Agora, o que acontece é que o Brasil tornou ilegal o eleitorado. O eleitorado inteiro está na ilegalidade. O eleitorado inteiro é fascista, é nazista, é discurso de ódio. Né? Então, assim não dá, porra. Tem que... Isso é a contra-movimento. Claro. Então tem que parar de ter medo dessa rotulação, isso aí chama espiral do silêncio, quer dizer, você faz o seu adversário perder o gosto até de discutir. Tem uma tese psicológica. Elisabeth Noelle Neumann, uma socióloga alemã que fez a teoria da espiral do silêncio, eu recomendo esse livro muito. Né? Então, esse pessoal todo caiu vítima da espiral do silêncio. Eles não querem ter um discurso próprio, tem que só imitar o discurso do inimigo. Isso é impressionante. Nas conversas que eu tive com alguns parlamentares, a preocupação com o que vai ser falado. Né? Se alguém falar, você manda aquela boca, por é simples. Né? Agora, a mídia, o que é a mídia? São 3 ou 4 empresas. Qual é o tamanho da classe jornalística que determina isso? São umas 600 pessoas. Você vai ter medo, um país de 200 milhões de pessoas, você vai ter medo de 600 pessoas? Tira os 600, põe outro, meu Deus do céu. E ainda se for colocar 80% do poder, está em 50%. Claro, 50%. Então você vai ter medo desta minoria, desta gente que só vive de mentirinha, de truquinho, porque não tem poder efetivamente. E gente que também tem medo de tudo. Pô, mas os caras têm medo de mim. Pô, que coisa absurda. O que sou eu? Eu não sou nada. Eu sou Zé Mané, você tá entendendo? Mas talvez em algum momento eles saibam que a verdade é uma coisa poderosa, né? Eles não são capazes de entender isto.
Eles acham que deve ter alguma força por trás, tem a CIA, tem o Mossad, tem alguma coisa. Eu digo, tem Deus, tá entendendo? Entendeu? O nosso Senhor Jesus Cristo ali, ó. É só isso que tem, o resto não tem mesmo, tá entendendo? É porque eles avaliam os outros com a Por forma si que eles mesmo, as trabalham. pessoas são tão covardes quanto eles. Entendeu? Agora- Ó, eu nunca fui um covarde, mas eu lembro quando era jovem, eu invejava os covardes. Porque eu digo, pô, eu sou um cara valente, eu enfrento tudo e vem todo pepino pra mim. Se eu fosse começar, eu dava uma choradinha, vinha todo mundo me ajudar. Eu queria ser como eles, mas eu não consigo. Eu entendo lá, eu entendo muito. O meu irmão dizia assim, sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós assistimos muito filme de John Wayne, nós acreditamos em tudo. Os americanos são muito assim, né? São. Os americanos são um povo valente, impressionante. Não é só no Windows que tá lá. Né? Não, eles são bons mesmo, tá entendendo? Agora, se esse cenário positivo se impusesse, quanto tempo ele levaria para se desenvolver? Muito rápido, Rápido? muito rápido. Então a gente está, digamos assim, com as condições apropriadas. Só é preciso Agora, a uma oportunidade liderança. é um cavalo sem rabo. A oportunidade é agora. Se alguém se levantar e dizer, olha, nós aqui, nós somos um país cristão, nós queremos a democracia, nós queremos os direitos para todo Não mundo. queremos nada de Venezuela, não queremos Não nada queremos de... Venezuela, não queremos Cuba, não queremos essa porcaria, não queremos essa corrupção, essa roubalheira que vocês estão fazendo. Nós queremos o Brasil de sempre, o Brasil antigo. Como era. O Brasil era um país maravilhoso, um país gostoso de você viver. Mesmo no tempo da ditadura era. Não havia Pois é, tanto os medo. meus pais falam isso. Só que da maneira que sai na mídia, parece que era um negócio que estava todo mundo preso em casa, que ninguém poderia se expressar de forma alguma, que existia Olha, uma... é o tal negócio. Você pensa, veja assim, quantos jornais impressos de oposição existiam na época? Dezenas. Quantos tem hoje? Nenhum. Acabando de fazer o primeiro que eu me desci mais. Quantos jornais na época, jornais da grande mídia, eram dirigidos por gente da direita? Nenhum. Então, quer dizer, você tinha liberdade de expressão. O período da ditadura foi o período de maior prosperidade da indústria do livro comunista no Brasil. Foi pesquisa feita pelo Meira Pena. Ele foi lá no registro da Câmara Brasileira do Livro e viu que naquela época só se vendia livro comunista. Eu digo, mas então que raio de controle social era que os milicos exerciam? Não tinha controle social nenhum. Eles tinham controle sobre notícias. Esta notícia não pode, aquela não pode, aquela não pode. Não pode agora, daqui 3 meses pode. De maneira mal feita. Muito mal feito. Isso foi o máximo que eles fizeram. Eles Teve não, pessoas que morreram não, também, mas comparando com outras ditaduras... Sim, houve uma briga e morreu. 400 de um lado, 200 do outro. Quem matou mais, evidentemente, ganhou. Então não foi uma coisa que eles foram, né, atacar cidadãos pacíficos. Não fizeram isso. Pô. E outra coisa. Mataram 400 ao longo de 20 anos? O que é isso, meu Deus do céu? Que raio de... Hoje deve ser um final de semana no Rio de Janeiro. É um final de semana no Paulo, Rio de Janeiro, claro. E uma boa parte de inocentes. E mataram gente que estava armada, gente que estava matando os outros, pô. Então não é para ficar com dó, não. Agora, você vê, eu na época, eu estava do lado deles, eu era um idiota como tantos outros, né? Como é que foi isso, Olavo? Acho que eu nunca li nada a respeito escrito pelo senhor. Eu fui cooptado para a esquerda quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. 18, 19, né? E fiquei pouco tempo ali metido. Depois de me afastar, eu ainda continuei solidário com eles. Quando pediam alguma coisa, eu fazia. Tem que esconder um cara aí que está sendo perseguido, pode mandar aqui para casa. Né? Tem que... Quando foi preso lá um conhecido nosso, ele deixou umas armas enterradas no quintal, se a polícia descobre vai dar um rolo. Quem foi lá pegar as armas? Eu e meu falecido amigo Otto Maracajá Branquinho, 2 loucos. Né? Que ano era esse? Foi 67, 68, 69, uma coisa assim. Né? Foi, 68, 69, exatamente. Foi no auge do negócio das guerrilhas. Né? Então, acabou. E como é que foi essa conversão? Quando é que caiu a ficha de que não era por aí? E levou muito tempo. Por quê? Porque quando eu me afastei, eu não estava interessado nesse negócio. Eu parei, durante 8 anos eu tinha ficado lendo só autor marxista o tempo todo. Quando eu me afastei, eu me interessei por outras coisas. Eu fiz o da religião comparada, história, esse negócio todo. Eu só comecei a perceber que o negócio estava mal parado. Quando foi? Acho que já foi fim da década de 80.
E daí eu comecei a tomar aquelas notinhas que depois compuseram o livro O Imbecil Coletivo. Eu comecei por ver a deformidade, a doença na esfera da cultura. Porque eu estava acostumado com a antiga cultura brasileira. Você vê nos anos 60, 70, você tinha vivos ali, o Otto Maria Carpo, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Era uma infinidade de gênios, você está entendendo? De repente acabou tudo e começou a aparecer só idiota falando besteira. E eu comecei a achar aquilo anormal e comecei a tomar nota. E de vez em quando aquelas notas eu lia para os meus alunos. E conseguiu perceber isso claramente. Claro, mas só na esfera da cultura. Depois é que eu fui ver na política o que estava acontecendo. Então eu mesmo levei muito tempo demais para perceber a coisa. Eu comecei atrasado. E os outros estão mais atrasados ainda, tá entendendo? E tem a grande maioria que nem percebeu ainda. Tem gente que não percebeu. Pois ontem mesmo, um tal de Luiz Felipe Miguel, professor da Universidade de Brasília, escreveu um artigo dizendo assim: quem liga para essas alertas que eles fazem sobre um mítico Foro de São Paulo? Eu digo, meu Deus, quer dizer, o Foro de São Paulo já está aí exposto, já está ele mesmo se alardeando. Ele ainda está no tempo que isso era mítico, né? Quem liga, fala, tá aqui, você pega a foto da passeata, tá ali o pessoal com o cartaz, Luiz Felipe Miguel tem razão, é isso que eles estão falando? E quem liga? Todo mundo liga, pô. Essa que é, hoje em dia todo mundo liga, já apareceu aí o Luiz Felipe Lampreia, né? O Nunes Ferreira, todo mundo já está falando de Folha de São Paulo, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu vejo alguns vídeos antigos do Rio de Janeiro e São Paulo é como as pessoas estavam elegantes, bem vestidas. Eu queria fazer um site sobre isso. Mostrar a mudança do panorama físico. Isso sendo que, teoricamente, o país era mais pobre. Pois é. Ninguém ia para o centro da cidade sem terno e gravata. Era todo mundo de chapéu. Às vezes era um negro que estava usando o mesmo terno, fazia 40 anos, a mesma gravata fazia 40 anos, mas ele estava lá. Você está entendendo? Então... E houve uma decadência gigantesca. Quer dizer, uma degradação física. Você vê isso assim, na arquitetura, os prédios tudo estragados, tudo pichado. Entendeu? O pessoal não tem mais amor nem pela paisagem física, nem pela paisagem humana. A ponto de se tratar a favela como arte, né? Arquitetos brasileiros tratando a favela como uma coisa artística, uma coisa bonita. Pois é, agora, então, você gosta da favela? Então é o seguinte, vamos embelezá-la. Pelo menos pinta os barracos, porra. Custa. Se eu fosse prefeito do Rio, eu teria isso. Velho, vamos fazer uma campanha, dá um balde de tinta para cada um. Não, mas aí, Lau, tu vai estragar a beleza original da favela. Essa pobreza tão linda. Quando a gente faz um prédio muito feio, você fala, não, você é obrigado a cobrir esse prédio com trepadeira. Põe umas trepadeiras, em 2 anos sumiu, ficou tudo verde, fica tudo bonito. Né? Embelezar o ambiente é uma coisa fundamental. No Brasil eles perderam essa noção. Agora os milicos têm culpa nisso. Porque eles fizeram uma série de reformas nas cidades que enfeiaram as cidades monstruosamente. Com aqueles minhocões. Quando destruíram a Praça da Sé em São Paulo, que era um monumento histórico, tá entendendo? Para fazer aquela coisa horrível, aquele chafariz de pastilha no meio. Pelo amor de Deus, né? Acho que o minhocão ainda é o pior. A Praça Roosevelt, que eles fizeram na Praça Roosevelt, o minhocão, por quê? É engenharia militar. A eficiência é a única coisa que vale. Porque assim, a eficiência é amanhã a gente joga tudo fora. E é impressionante, né? Como a gente viajando o mundo assim, vê que em qualquer lugar desenvolvido é bonito. As coisas são organizadas e bonitas. O Brasil ficou muito feio. Ficou muito feio, sobretudo, a partir do governo JK. Quando veio a indústria do automóvel, o pessoal começou a ganhar dinheiro. Falou, você não pode pôr dinheiro na mão de idiota, meu Deus do céu. Né? Então, se eu chegava dinheiro, o prefeito de cidade do interior falava, vamos derrubar tudo isso aqui, botar um chafariz de pastilha aí no meio, com chafariz luminoso. Bom, a própria Brasília, né? É o símbolo máximo. Deixar os Niemeyer construir coisa, não podiam mandar fazer outra coisa. Né? Eu fiz aquela catedral ridícula, que é um cacho de banana virado de cabeça para baixo. Né? Que tudo isso é muito feio. Agora, o que se conserva de bonito no Brasil? Aquilo que é antigo. Né? Você vai lá na Quinta Boa Vista, no Rio de Janeiro, né? Quinta Alta Boa Vista, agora faz tempo que eu saí de lá. Você vê aqueles casarões do tempo do Império, que coisa mais linda que era, pô. Algumas igrejas no interior de Minas, muito bonitas. Você chega ali em Ouro Preto, né? A cidade lá do Aécio, como é que chama? Esqueci. É bem no interior também. Tem essas coisas antigas bonitas. Ficou bonito onde o pessoal não tinha dinheiro para destruir. Por que o Rio de Janeiro ainda é mais bonito que São Paulo? Porque São Paulo tinha mais dinheiro, então destruía mais coisa. Senão no Rio de Janeiro já teriam tirado o Cristo Redentor, tirado o Corcovado, né, para botar alguma porcaria no lugar.
Isso é impressionante aqui nos Estados Unidos também, como se preocupa com a estética mesmo. Você vê que aqui, mesmo nos lugares mais humildes, você está aqui numa região de gente pobre, na verdade, aqui na Virgínia. É tudo bonito. Qualquer casinha bonitinho. vagabunda é bonitinha. Não é isso? Agora, bonitinha por quê? Porque eles têm um senso da harmonia do ambiente. O brasileiro, quando vai fazer um negócio, ele só pensa na casa dele. Ah, eu quero uma casa assim, assim, assado, assado. Tá bom. A sua casa, isoladamente, solta no espaço, seria até bonita, mas no meio desta rua aqui, no meio das outras, não vai combinar. Eles não têm essa noção. É uma mansão lá perto da favela. Isso. Não, eu tinha um amigo que morava num prédio onde morava o General Figueiredo. E você, na janela, você via favelão. Olha que bonito. Bom, eu tenho uma última pergunta também, já tomei bastante do teu tempo. Muitas pessoas chegam até mim perguntando o seguinte: poxa, eu entendo o que está acontecendo, caiu a ficha, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Criem um movimento de normalização do Brasil. Você não pode construir um país com base, tá certo, em ideias malucas de psicopatas. Mas como criar esse movimento? Entendeu? Bom, isso tem que partir das lideranças já existentes. E estão surgindo várias por aí, né? E tem que vir com um discurso conservador mesmo, tá entendendo? Mas só que as pessoas não entendem também o seguinte, né? Isso dá trabalho. Isso requer. Claro que dá trabalho. Isso requer uma dedicação, né? Agora, tem que ser o discurso conservador, mas não pode ser aquele ranço de discurso policial e ultramoralista da direita dos anos 60 e 70. Não pode isso aí. De proibir a existência de gays, de proibir a... Não, isso aí realmente não pode. Tá entendendo? Namorar só na quarta-feira. Não, isso aí não tem sentido ser assim. Tá entendendo? Isso é uma coisa doente também. Né? Então tem que ser, vamos dizer, um discurso conservador moderno. Um discurso conservador esclarecido, não é moderno, tem que ser um negócio esclarecido. Né? Então, por exemplo, você não pode... Eu vou te dar um exemplo. Apareceu esta travesti, Thalita Oliveira, falando umas verdades sobre o movimento gaysista. Ela disse: olha aqui, eu levei uma facada aqui, mas não foi nenhum machista que me deu a facada, foi um traveco. Né? E esse pessoal tudo aí que está matando gay e tal, é tudo garoto de programa, é tudo homossexual também. Quer dizer, vocês não são flores que ela disse a verdade, pô. Né? É isso mesmo. Os caras caíram de pau nela. Só nós, eu e meus alunos, que fomos lá defender ela. Você acha que eu sou capaz de levantar uma palavra contra a conduta sexual dela em público? Não sou capaz de dizer isso. Tá? Por quê? A Thalita não tem mais pecado do que nós. Tem os dela como nós temos nós. Nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém. Não pode ser assim. E as decisões dela interferem a ela, né? Claro. Então, você veja, eu me posiciono muito contra o movimento gaysista. Por quê? Porque eles querem criar leis que os tornam uma comunidade privilegiada, que vão ter direitos que nunca ninguém jamais teve. O direito de não ser criticado jamais. Eu digo: mas Deus, o Papa não tem esse direito. Nossa Senhora não tem esse direito, mas vocês vão ter. Então, essa é coisa de psicopata, não é o problema da sua orientação sexual. Se você fosse louco na cama, eu não me meteria na sua vida. Mas você quer ser louco na vida pública, meu Deus do céu. Hã? Então, é isso que nós temos que banir certas coisas da vida pública. Sim, porque daí não é aquela questão da lei tratar todos da mesma forma. A lei trataria essa... Não, isso é uma comunidade diferenciada. Quer dizer, é uma ambição de poder absolutamente louca. Tá entendendo? O que, que isso tem a ver? Porque no fundo isso... Claro que eles odeiam quando a gente fala isso, mas no fundo essa é a origem, o cerne do nazismo. É um tipo de pessoa superior a outro. Mas é evidente, é o grupo privilegiado. Mas o petista não é grupo privilegiado? Hoje sim. Quem não é petista, eles acham que é um ser humano inferior. Não, é privilegiado na prática. É aquilo que dizia o Che Guevara: nós somos a melhor parte da humanidade. Te mata uma boa parte, mas só a parte pior. Então nós temos que voltar, vamos dizer, a um Brasil cristão, mas não é cristão. Como é que diz? Só na hora de falar mal dos outros. Quer dizer, a moral cristã não está aí como um chicote para você bater nos outros, está para você se orientar. E quando falar dos outros, seja humilde. Né? Teve um pastor aqui nos Estados Unidos que lançou uma frase que deu bastante polêmica, que é: Deus prefere um ateu bondoso do que um cristão malvado. Bom, isso não é bem assim. É? Não.
Deus tem um concordo. forte preconceito em favor dos cristãos. Mas o problema é que hoje no Brasil você tem uma espécie de cristianismo rancoroso, moral cristã rancorosa. Não, o que eu me refiro, Isso tem que acabar. O que eu me refiro é que eventualmente as pessoas têm um discurso né, cristão, só que na prática se portam ao inverso. E eventualmente alguns que não têm, na prática, conseguem. Olha, qual for o cristianismo desses caras? Em primeiro lugar, se resume a moral sexual, radicalizada. Você está entendendo? Isso já é uma perversão em si mesmo. Se você estudar a história da moral europeia ao longo dos tempos, você vai ver que uma intolerância de tipo sexual só aparece no século XIX. Né? Com a ascensão, vamos dizer, do regime burguês. Então são os preconceitos de uma classe que se transmitem por resto da sociedade. Antes você tinha uma margem de tolerância enorme. Por exemplo, você estuda a história de Abelardo e Heloísa. Né? Abelardo, professor de Heloísa, estava lá comendo a garota, fazia anos ninguém ligava. Isso acontecia e o pessoal fazia vista grossa. Por que pegaram o sujeito e o castraram? Fizeram isso quando ele fugiu com ela para casar. Tá entendendo? Quer dizer, não era um problema de moralismo sexual. Era uma religião social. É um problema de interesse da família. Fala, não, peraí, você vai casar, você vai virar o nosso herdeiro e está usando a nossa filha para nos extorquir. Né? Então daí pegaram e... Problema social, não sexual. Claro, claro. E você... Então nós poderíamos dizer para essas pessoas que querem fazer alguma diferença, procurarem, né, se associar a outras pessoas que também querem fazer diferença. Claro, claro. Agora, o campo aí está aberto. Você vê qualquer sujeito que sai para a rua com um discurso um pouco mais firme contra o PT, ele vira um ídolo nacional. Você vê, o Ronaldo Caiado existe há quantos anos? Ninguém reparava nele. De repente, apareceu o próprio Aécio Neves. Lá no Rio Grande do Sul, eu tive um contato grande com o candidato Marcel Van Hatten. E ele foi lá em praça pública, estava lá naquela pré-eleição, estava a Maria do Rosário lá. Ele pegou o gramofone dele lá e... isso aí é defensora de direitos humanos só para os bandidos. Eu vi o vídeo disso aí. Virou... Né, foi altamente... Qualquer um que fale qualquer pequena verdade hoje em dia, né, tem repercussão. O povo está ávido por isso aí. Por quem fale para ele as coisas que ele está vendo. Não vem com ideia esquisita. Né? Coisa que ele acredita, porque ele está vendo todos os dias. Tá entendendo? Então, os políticos precisam parar de dar ouvido a marqueteiro, né, e dar ouvido a esses assessores iluminados. Né, que dizem, não, você não pode falar tal coisa, porque o que a mídia vai falar de você? Não, você não tem que pensar o que a mídia vai falar de você. Você tem que forçar a mídia a dizer o que você quer. Que é a estratégia do nosso inimigo. É exatamente o que eles fazem. Tá certo? Então, eu acho que a mídia tem que ser conquistada. A mídia é a grande barreira. Tá certo? Não adianta você tentar, vamos tentar tirar a Dilma. Eu falo, não, você não precisa tirar a Dilma, você precisa tirar esses caras das redações primeiro. Ou o cara vem, não, intervenção militar já. Intervenção militar, isso não faz sentido. Houve intervenção militar em 1964, por quê? Porque o João Goulart, ele tinha um forte esquema militar. Tinha vários generais que estavam dispostos a matar e morrer por ele. Então, houve uma revolta de generais contra generais, de milico contra milico. Milico não faz guerra com civil, meu Deus do céu. Agora, o governo não tem esse esquema militar na mão. Está entendendo? Para compensar, na época você tinha um forte movimento, resistência civil, na mídia, a mídia inteira era contra o João Goulart, e no parlamento. E hoje você não tem. Sim, foi 1 milhão de pessoas para a rua. Então a situação é exatamente inversa. Você está entendendo? Então falar em golpe militar nessas circunstâncias não faz o menor sentido. O que você tem é que criar um movimento civil tão forte quanto aquele. Tem que criá-lo em primeiríssimo lugar na mídia. Sim, algumas pessoas tratam a intervenção militar como um fim, mas nunca seria um fim. Claro, ela é um meio, ela é um instrumento. Mas não é um instrumento adequado nesse momento, porque os caras não têm contra quem dar um golpe. Você está entendendo? Agora, acho que você colocou, só para finalizar, você colocou um ponto importante.
o PT não tem forças armadas ou poder Não tem. para O matar. que ele tem são forças armadas acomodadas, né? Os milicos viraram tudo funcionário público, só pensa em aposentadoria. Então, nesse sentido, eles não são um perigo para o governo. Mas eles também não são um instrumento que possa ser usado pelo governo contra o povo. Se você mandar os Que nem generais... acontece na Venezuela hoje. Você vê, no tempo do João Goulart mandou invadir militarmente o estado da Guanabara. O pessoal não lembra mais isso aí. Pois é. Tô falando, na época você tinha tropas para fazer isso, invadir um estado da federação, meu Deus do céu. Isso é uma agressão. Agressão. Então, o pessoal partiu para o golpe porque já viu um golpe em andamento. Golpe militar. Então é milico contra milico. Agora, o milico contra civil, o milico vai fazer o quê? Eles fizeram o golpe para desarmar as tropas armadas do outro lado, que intimidaram e foram para casa mesmo. Agora, hoje você não tem contra quem fazer um golpe militar. E eles já mostraram durante o regime militar que eles não sabem lidar com a revolução cultural. Sem sombra de dúvida. Então não faria, sem sombra de dúvida. Não faria. Agora, você veja, eu acho que os milicos tinham que ter agido há muito tempo. Não agir militarmente. Mas eles tinham, por exemplo, as Forças Armadas tinham que ter agido politicamente. Por exemplo, eles tinham que ter processado cada vagabundo que na mídia publicou mentira contra eles. Nunca fizeram isso. Não, e colocar Não mais. queriam se impor, eles queriam ser assim, o grande mundo. E serem mais agressivos para defender o que de fato aconteceu. Né? Mas é claro, se eles tivessem reagido contra a mídia, 2002, 2003, 2005, tudo teria sido diferente. Eu mesmo aconselhei isso 1000 vezes em conferências que eu fazia. Vocês não podem deixar esse pessoal falar o que quiser. Porque, por enquanto, falar contra vocês é de graça e rende. Você tem que fazer o contrário. Falar contra vocês tem que dar prejuízo. Mas eles nunca quiseram. Eles não queremos nos meter nisso, não queremos conflito. Bom, agora acontece que o esquema ficou muito poderoso demais. Então... Mas não há uma chance do PT conseguir armar um exército? Se eles conseguirem fazer essa política de centralizar as polícias, aí fica perigoso. É uma etapa, para eles é a etapa vital, ter uma força armada para poder reprimir a população. E tirar o Congresso do meio do caminho, né? Claro. Por isso que eles estão tão efetivamente colocando a questão da reforma política. Castrar o Congresso, né? A reforma política... Isso é importante. Olhando hoje o site do partido, resoluções... Mas não adianta você ser contra isto se você não quer destruir o próprio PT. O PT agora tem esse projeto. Se você vence o projeto, eles criam outro. E em algum momento consegue. Então tem que remover o Foro de São Paulo da vida pública. Devolver esses caras da sua vida privada. Se eu tivesse poder de legislar e de fazer cumprir a legislação, eu faria uma lei assim, olha, se você usou o aparelho de Estado para a prática de crimes, você terá os seus direitos políticos cassados para sempre e você será proibido de exercer qualquer atividade na mídia ou na educação. Não vamos te prender, não vamos te bater, não vamos fazer nada. Você só vai para a sua vida privada, abre lá um posto de gasolina e não amola mais. Senão o que acontece é que nem um mensalão, onde se fez um esforço gigantesco para deixar de ser um ano na cadeia. Pois é. Né? Pois é. E agora deve estar em casa fazendo política novamente. Então o certo seria nem um dia na cadeia, mas também nem um dia na política. Você vai sair da política para sempre. Seria muito melhor para a sociedade. Claro. Você tem seus direitos políticos cassados para sempre. Você nunca pode ser candidato nem a vereador, nem ser secretário da Economia, secretário da Agricultura, nenhum cargo público jamais. Só isso, não precisa ir para a cadeia. Você não pode presidir um partido, você não pode ter atividade política nenhuma. Pronto, acabou. Será que veremos isso um dia lá? Não sei, mas eu acho que esse seria, mas no caso de haver um movimento conservador que tomasse o poder, essa seria a minha proposta. Remover essas pessoas da vida pública. Certo. Cadeia não resolve nada, cadeia não tira ninguém da política, meu Deus do céu. Nem do crime, né? Tá lá Nem o do Fernandinho crime, Beiramar claro, lá, claro, organizando claro, tráfico de lá. claro. Bom, Lavo, queria te agradecer novamente. Eu que agradeço. Foi excepcional aqui a nossa conversa, creio que será muito proveitosa para o nosso público. E eu fiz questão de pegar opiniões um pouco fora, né, do que a gente está acostumado a fazer, porque eu acho que elas são extremamente importantes. Como você mesmo colocou, às vezes a gente fica preso na análise econômica e não consegue ver a big picture. Né? Sim, a econômica é importante, mas
você tem toda a sociedade em torno. A economia não é um balão que está boiando aí no espaço platônico, você tá entendendo? A economia é feita de gente, pô. E responde às leis, né? Claro. Então, muito obrigado Então é isso, novamente. obrigado eu. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.